Então, essas aparições, né, demoníacas que vinham contra o Padre Pio, já aqui claramente atestada, e ele depois procurou pessoas para saber se sabiam de algum cachorro, porque a primeira explicação que a gente tem que dar é uma explicação natural, né? Um cachorro que fala dificilmente vai encontrar uma explicação natural, né? Em todos os casos, descobriu depois que o Frei Anastácio não estava em casa, estava viajando, e que, portanto, o movimento no quarto ao lado não era dele, né? Então, está relatado em vários livros, aqui eu li para vocês, do Savério Gaeta, né, publicado pela Paulus aqui no Brasil, Padre Pio, O Mistério do Deus Próximo, página 26. Então, Padre Pio, nesse período, também começa um fenômeno, aconteceu pela primeira vez um fenômeno que depois será frequente na sua vida, o fenômeno da bilocação, né? E foi lá em Santa Elia que ele, que ainda era formando, né? Não estava nem estudando filosofia ainda, estava no 2º grau, recebeu uma missão de cuidar de uma menina que estava nascendo, né? Ele estava no coro, ele e o Frei Anastácio rezando, né? E aí aconteceu, ele tem até a data, né? Está aqui no livro do Ruffin, publicado pela Biblioteca Católica, na página 67 está a narrativa. E a narrativa é autógrafa do Padre Pio, ele mesmo quem narrou. Alguns dias atrás tive uma experiência extraordinária. Por volta das 11 horas da noite, em 18 de janeiro de 1905, Frei Anastácio e eu estávamos no coro, quando subitamente me achei muito distante dali, numa opulenta mansão de uma família, cujo pai estava a falecer enquanto a filha nascia. Então, ele estava vendo, né, o pai morreu de ataque do coração e a filha estava nascendo. Então a Santíssima Virgem apareceu e me disse: confio-te esta criança. Agora é um diamante bruto, mas quero que a trabalhe, polindo-a, tornando-a mais brilhante possível, pois um dia desejo me adornar com ela. Nossa Senhora quer se adornar com as virtudes daquela menina. Aí o Frei Pio respondeu: como isso é possível, já que ainda sou um mero seminarista e não sei se um dia terei a sorte e a alegria de ser sacerdote? E mesmo que me torne um padre, como posso cuidar dessa criança, uma vez que me encontro tão distante? Nossa Senhora respondeu: não perca a fé. Ela virá até você, mas primeiro deve encontrar na Basílica de São Pedro, em Roma. E então, achei-me de volta no coro. Então, essa aqui é a narrativa, né, dessa primeira bilocação, que a gente tem notícia, do Padre Pio. E isso aconteceu enquanto ele estava lá em Santa Elia, né, província de Campobasso, enquanto ele apareceu lá em Udine, lá no norte da Itália. Né? Se você colocar no Google Maps, de um lugar para o outro, dá 760 quilômetros. Né? E ele estava na casa de Giovanni Battista Rizzani, né? Que era um nobre que estava morrendo de ataque do coração e estava nascendo a sua filha, né? A Giovanna Rizzani. E depois que o pai morreu, a mãe e a menina foram para Roma. E em 1922, ela com 17 anos, estava na Basílica de São Pedro, encontrou um frade capuchinho e quis se confessar com ele. O frade entrou no confessionário,
Ela disse: padre, eu vim aqui, não foi para me confessar, foi para tirar umas dúvidas que eu tenho sobre a Santíssima Trindade. E ele bondosamente atendeu a menina, aconselhou, tirou as dúvidas dela, etc, etc. E ela disse para a colega dela que estava junto na Basílica de São Pedro: vamos esperar, né, que saia esse frade que foi tão bondoso, tão atencioso comigo. Aí, de repente, o San Pietrino estava querendo fechar a Basílica. Olha, tem que sair, estamos fechando a Basílica. Não, estamos esperando sair o sacerdote capuchinho que está ali para agradecer a ele. O San Pietrino foi lá, abriu o confessionário, não tinha ninguém. No ano seguinte, ela ouviu falar do Padre Pio, foi a San Giovanni Rotondo. Quando ela estava esperando o Padre Pio passar para o confessionário, ele olhou para ela e disse: Giovanna, que bom que você veio, faz muitos anos que eu espero você. Ele já era padre, evidente, né? Disse: como assim, padre? Acho que o senhor está enganado. Nós nunca nos conhecemos. Não. Eu estava lá enquanto você nascia e seu pai morria. Ela ficou espantadíssima. Mas de onde o senhor me conhece? Eu encontrei você na Basílica de São Pedro ano passado, você não se lembra? Nossa Senhora entregou você a mim, você me pertence. Ela: então, padre, eu devo ser freira? Não, nada disso. Você simplesmente deve escrever para mim e eu irei conduzir sua alma. E ela então, de fato, se casou. E o Padre Pio conduziu a alma dela em direção espiritual durante a vida. Ela, depois, no fim da vida do Padre Pio, quando ele já estava com 80 anos, ouviu em casa, ouviu a voz do Padre Pio: venha logo, venha se confessar comigo, se você demorar você não me encontra mais. Ela foi, fez sua última confissão com o Padre Pio e logo depois ele veio a falecer. Né? Por que eu faço questão de contar essa bilocação? Primeiro, porque é um fenômeno extraordinário, né? E é a primeira, mas sobretudo porque ela nos coloca uma característica importante do Padre Pio que eu acho que é fundamental para todos os sacerdotes, para todo verdadeiro padre: vínculo de família com as almas que lhe foram confiadas. Veja, Nossa Senhora deu a alma dessa senhora ao Padre Pio. Tu me appartieni, essa expressão que ele usa. Você me pertence. E isto significa que a gente não é padre para número. Nós somos padres para ter uma família espiritual. Vejam, Padre Pio nunca foi provincial, superior, pároco, nunca teve cargo nenhum, mas ele teve família espiritual e teve autoridade espiritual. Por isso, nós padres temos que entender, não interessa que cargo a gente recebe. Deus nos dá almas e confia almas a nós para que nós cuidemos delas. E tem que haver esse vínculo, tem que haver essa pertença, né? Porque senão a gente não tem aquilo que é a família, esse grupo primário. O que a gente está vendo com as instituições eclesiais é que elas estão se transformando, elas foram criadas como grupos primários. O que era uma paróquia? Era uma família. O que era uma diocese? Era uma família. Mas, infelizmente, por causa do mundo moderno e as mudanças, as instituições eclesiais estão se secundarizando, estão virando empresa, deixando de ser um grupo primário, que é a família, e virando um grupo secundário, que é a empresa. E isto adoece os padres. Porque nós somos celibatários, sim. Ninguém nasceu para ser sozinho. Por quê? Porque
por mais que você seja um eremita de vocação, Deus deu a você essa vocação pelo bem da igreja. Nós somos um só corpo. Você pode ser celibatário, pode viver no eremitério sozinho, mas não existe solidão para o cristão. Existe pertença, somos membros de um só corpo. Somos membros uns dos outros. Somos família. Então, se você diz, não quero me casar porque eu não quero ter incômodos. Eu quero ser solteiro. Ninguém nasceu para ser solto. Todos nós nascemos para ter aliança. Um padre não é um homem solteiro. Eu fico revoltado quando eu tenho que preencher essas fichas de estado civil, solteiro. Aquilo não é verdade, eu não sou solteiro. Solteiro está solto, eu tenho aliança. Eu tenho aliança de amor. O celibato é uma aliança de amor. Então, enxergar que nós temos uma aliança de amor com Jesus e a forma de amarmos Jesus são as almas a nós confiadas. Nós padres que estamos no ministério pastoral, as almas a nós confiadas. E isso não quer dizer, vejam só, apegos, panelinhas, afetos desordenados com pessoas. Nada disso. Olhe para aquilo que Jesus diz no capítulo 15 de São João. O que é um amigo? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Não fostes vós que me escolhesses, eu vos escolhi. A primeira coisa que um padre deve fazer é escolher bem seus filhos espirituais. Claro, você tem uma paróquia, cuide de todos. Mas não está todo mundo no mesmo nível. Não pode estar todo mundo no mesmo nível. Você tem que ver aquelas pessoas que realmente querem. Aquelas pessoas que realmente foram entregues. Você vê quando Deus entregou uma alma para que você lapide essa alma, para que você cuide dela pacientemente, como um pai. E não é uma alma só, são várias, é família. Quanto mais gente, melhor. Mas compromisso real com pessoas. Eu vos escolhi. Escolher as pessoas, né? Você vai dizer, mas padre, isso daí é criar uma panelinha fechada? Não, exatamente o contrário. A forma de nós amarmos a todos é amarmos alguns. Se você ama um jovem, vamos supor, eu olho para os meus sobrinhos, com todas as dificuldades de juventude que eles têm, porque eu os amo, os meus sobrinhos, eu consigo amar os jovens do mundo inteiro que vivem as mesmas dificuldades. Porque tem um rosto. Quando eu amo pessoas que vêm no confessionário, que eu atendo, que toda semana se confessam, que eu sei quem são, quais são as dificuldades, eu vou aprendendo e amando aquela pessoa, e isso é um trampolim para amar a todos. Quando o Padre Pio foi ordenado, a primeira coisa que todo mundo reclamava dele é que a missa dele era muito comprida. E o pároco de Pietrelcina, porque o Padre Pio foi ordenado, ficou um tempo em Pietrelcina, na casa dos pais, por razões de saúde. O pároco de Pietrelcina dizia que a missa dele era comprida porque o memento dos vivos às vezes durava 1 hora. Ou seja, na oração eucarística, quando ele dizia: lembrai-vos, Senhor, dos vossos filhos e filhas. Memento Domine famulorum, famularum quetuarum. Aí se faz um silêncio. Aquele silêncio, o Padre Pio durava 1 hora. Por quê? Porque ele ia passando todos os filhos espirituais dele, as necessidades. E não somente rezava por eles, oferecia por eles as dores, as chagas, as vexações demoníacas, as doenças, as suas febres,
Ele oferecia. Vítima de amor por Cristo, mas em favor dos irmãos. Então, eu disse para vocês que eu estava fazendo esse curso porque eu queria entender por que é que Deus mandou o Padre Pio. Por que é que Deus colocou esse farol, que é o Padre Pio, para nós sacerdotes. E uma das coisas que pouca gente presta atenção com relação ao Padre Pio é essa realidade que era o centro da vida do Padre Pio. Essa da vida pastoral que eu digo, né? Que eram seus dirigidos espirituais, ou seja, essa família espiritual, esses grupos, esse grupo primário, essas pessoas que ele dirigia espiritualmente, que tinham sido entregues diretamente por Deus. Então essa primeira bilocação do Padre Pio mostra como desde o início, antes mesmo dele ser padre, era isso que Deus queria que ele fizesse, né? Então, a Giovanna Rizzani é a primeira de uma série de filhas espirituais que Deus, Nossa Senhora, entregou a ele para que elas se santificassem. E é interessante notar, Nossa Senhora não queria que ela fosse freira. Um cuidado especial com a alma, com o diamante bruto, né, que é a expressão que Nossa Senhora usa, uma alma que iria se casar. Uma mulher casada, né? A gente fica pensando assim, quem são as almas eleitas? Deve ser uma carmelita, né? Uma monja, alguma coisa assim. Não. Essa realidade, né? Que aqui é um sacerdote, é um pai. Padre, por que é que chamam você de padre? Mas por que é que chamam você de padre se você não é pai de ninguém? Tem padre que fica incomodado de ser chamado de padre, quer ser chamado pelo primeiro nome. E alguns merecem mesmo. Alguns merecem não ser chamados de padre, porque não são pai de ninguém. Não sofrem por ninguém. Não rezam por ninguém. Não se doam por ninguém. Mas outros são verdadeiros pais e merecem ser chamados de padres. Porque cuidam, se importam, velam, conduzem, sofrem, choram juntos e riem juntos. Se os padres não recebem as chagas de Cristo no seu corpo, como o Padre Pio, precisam tomar consciência de que receberam estas chagas em outros lugares da alma para oferecer seus sofrimentos pelos seus filhos, sacerdote e vítima, em favor, né? Ou seja, o sacerdote é tirado do meio do povo em favor do povo nas coisas que dizem respeito a Deus. E essa é a identidade do Padre Pio, é a identidade de todo sacerdote. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.